Bem-vindos ao canal JR Exatas. O que nós vamos ver hoje são alguns exercícios sobre porcentagem com o intuito de fixar esse conceito. No canal JR Exatas já há uma aula sobre o referido assunto, onde a informação básica é ali mencionada. Nessa aula, eu fiz questão de deixar os exercícios na tela inicial, de modo que aqueles que quiserem tentar resolver antes de verem as respostas, sintam-se à vontade. Basta interromper o vídeo nesse momento. Vamos à aula, então. Vamos só recordar um pouquinho. O termo porcentagem nos remete a uma divisão por 100. Então, lembrando dessa nomenclatura aqui, isso aqui pede uma divisão por 100, que é o que esse símbolozinho aqui está me indicando. Então, isso aqui eu leio da seguinte maneira. Ou seja, o denominador é fixo em 100, que me indica o todo. E essa parte aqui que está representado o logotipo é a parte. Então, aqui está a parte que eu peguei do todo. Que é isso que me indica essa nomenclatura aqui. Fazendo a interpretação disso, eu vou escrever aqui, só para ficar mais fácil a gente lembrar. Então, esse 100 aqui, que é o fixo, e o denominador, ele me remete ao todo. E a parte de cima, o numerador, me remete à parte, a parte que eu tirei do todo. Então, para fixar isso, vamos fazer só um pequeno exercício aqui mesmo. Quanto que é 7% de 222? Deixa eu pegar o ponteiro aqui. Pronto. 7% de 222. A leitura disso aqui é 7 sobre 100, que é o que a gente viu aqui. Então, se de 100 eu pegar 7, eu tenho o 7%. Do lado de cá, o meu todo não é mais 100, é o 222. Então, quanto que eu tenho que pegar do 222, que é a parte, para ter 7%? Então, eu vou escrever isso aqui. Escrevo essa parte aqui e igualo ao x, que é a parte que eu não sei quanto é, e o meu todo é o 222. Pronto, essa igualdade entre razões vai me dizer quanto que é 7% de 222. Então, aqui no caso, eu tenho que isolar o x. Se tivesse só o x aqui, ia ficar fácil, porque aí é só fazer a conta do lado de cá e estava resolvido o nosso problema. Só que tem um 222 aqui. Então, eu tenho que sumir com esse 222, de modo a isolar o x. Então, o 222 ele está embaixo, ou seja, no denominador. Então, eu tenho que multiplicar por 222 no numerador, de modo que 222 dividido por 222 me dê 1. E eu consigo, então, eliminar o 222 daqui e fique só o x. Isso deste lado. Porém, eu preciso repetir tudo aquilo que eu fizer do lado direito, do lado esquerdo, porque eu tenho aqui uma igualdade. Então, eu vou escrever isso. Multiplico por 222 esta parte aqui. A mesma coisa eu faço do outro lado. Pronto, aqui eu isolo x, porque eu tenho no numerador 222 e no denominador 222. Então, aí sim, essa conta aqui, 1 dividido pelo outro dá 1. Se dá 1, eu posso tirar daqui. Isso aqui é o tal do simplificar. Eu vou tirar ele daqui, porque essa divisão por essa dá 1. Aí o x fica sozinho aqui. Isso não está errado, porque eu fiz a mesma coisa do lado de cá. Aí é só efetuar essa conta aqui, ó, essa operação aqui, e eu tenho quanto que é o 7% de 222, que é 15,54. Perfeito. Agora sim, vamos começar a resolução propriamente dita. Exercício 1. 10% ao quadrado igual a 1%. Por quê? Vamos
resolver usando diretamente a definição. Ou seja, 10% ao quadrado é a mesma coisa que 10% vezes 10%. Só que eu não posso seguir com essa conta aqui enquanto tiver esse símbolo aqui. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer a interpretação. Aí sim, né? 10% é igual a 10 sobre 100. Então, 10 sobre 100 vezes 10 sobre 100, que é o que eu vou escrever agora. Pronto, 10% é igual a 10 dividido por 100 vezes 10 dividido por 100, porque o termo está ao quadrado. Nesse ponto aqui, muita gente efetua essa conta e depois faz a simplificação. No caso, eu vou partir para a simplificação agora para evitar ficar carregando erros. Agora, muita gente pode se perguntar, mas por que eu tenho que fazer a tal da simplificação? Porque fica mais fácil a gente fazer uma análise do termo final. Nessa leitura aqui, vou dar um exemplo rápido. Numa festa, de cada 100 pessoas, 10 estão felizes. Tá, eu vejo que a festa não está muito boa, mas ainda não me dá uma noção de grandeza melhor. Se eu fizer a simplificação, aí sim, porque aqui no caso, dividindo por 10, eu tiro esse zero e esse zero aqui, fica 1/10. Ou seja, 10% é a mesma coisa que 1/10. Aí eu faço novamente a análise. Nessa mesma festa, de cada 10 pessoas, uma está feliz. Opa, agora melhorou. Agora está perfeito. Agora eu estou sabendo que a festa está uma porcaria. E nisso eu tenho uma análise melhor. É por causa disso que a gente sempre simplifica. Então, vamos fazer a simplificação. Para simplificar esse termo aqui, eu preciso achar um termo comum que divida tanto o numerador quanto o denominador. E esse termo que me salta aos olhos é o 10. Eu posso dividir o 10 por 10, que dá 1, e posso dividir o 100 pelo 10, que dá 10. Então é isso que eu vou fazer desse lado e é isso que eu vou fazer do lado de cá. Aí que beleza. Agora eu efetuo essa conta aqui, que é a mesma coisa que 1/10 vezes 1/10. Ou seja, esse resultado aqui é a mesma coisa que se eu tivesse chegado aqui e feito isso aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui e corta aqui, que é o que a humanidade faz. Mas eu quis mostrar aqui de forma didática. É isso. Então, efetuando essa conta, eu tenho 1%. Então, essa conta aqui me remete a esse resultado aqui, 1%, fazendo a leitura. 1% é exatamente a resposta que nos foi pedida. Moleza, hein? Suponha que nos meses de maio e junho a inflação foi de 10% e 15%, respectivamente. Qual a inflação acumulada após 2 meses? Se o ganho mensal se manteve inalterado, qual foi a redução do poder de compra? Duas perguntas e uma única questão. Iniciando então pela inflação acumulada. A gente poderia resolver essa questão só pensando nos dois únicos dados que são dados da questão, 10% e 15%. Mas eu não quero usar esse expediente para desenvolver. O que eu vou fazer? Eu vou inserir mais um dado aqui sobre o qual o 10% e o 15% vão incidir. Porque a gente nunca fala em 10% ou X% isoladamente. Eles vão incidir sobre alguma coisa. Então, essa alguma coisa que eu vou colocar na resolução dessa questão tem o intuito de deixar mais clara a nossa resolução. E uma vez que ela fique mais clara, fica mais difícil a gente esquecer resolução do tipo de questão deste tipo e não ter tanta necessidade de usar macete. E caso tenha que usar algum macete, a gente pelo menos já sabe como resolver a questão. E a gente só está usando o macete para ganhar tempo. Como a meta desse canal não é ensinar macete, há outros canais e vários canais bons até que fazem isso, eu me limito a
resolver as coisas paulatinamente. Então, escrevendo uma parte do que eu acabei de falar, né? Eu tenho que no início de maio, o gasto mensal que eu tinha na obtenção de alguns itens era G. Aí houve a inflação de 10%. Então, no mês seguinte, no início de junho, esse gasto com os mesmos itens passa de G para G mais 10% de G. Escrevendo isso aqui e desenvolvendo, houve aqui do G para 1,10 de G um aumento de 0,10, com os 10% da inflação. Esses 10% eles incidiram sobre o G. Então, após um mês, o meu gasto passa a ser 1,10 de G. Novamente, lendo a questão, houve 15% de aumento, 15% de inflação, né? Esse 15% ele vai incidir sobre o 1,10G, que é o meu último ganho, quer dizer, o meu último gasto, perdão. Escrevendo e desenvolvendo, o que nós vamos ter? Que no início de agosto eu chego com 1,10G mais 15% de 1,10G. Esse aqui é o meu último gasto. Aí, desenvolvendo a conta, após 2 meses, o meu gasto vai de G para 1,265G. E a resposta da minha questão está nesse último valor aqui. Escrevendo, então, após 2 meses, o meu gasto é 1,265G. Eu vou isolar o G aqui e escrevo G mais 0,265 de G. Por que eu isolei o G aqui, né? Porque eu iniciei com um gasto G. Esse gasto teve uma inflação acumulada e fez com que de G eu desembolse o G mais 0,265 de G. Ou seja, a inflação acumulada após 2 meses é o 0,265. Mas a gente, para passar isso aqui para porcentagem, é necessário ter no denominador o 100. Ou seja, 0,265 tem que ser dividido por 100. Se tem que ser, vamos dividir. Nada me impede. Então eu escrevo aqui, ó, 100. Tá certo colocar o 100 aqui? Está. Por quê? Porque assim eu vou conseguir expressar esse decimal aqui em termos de porcentagem. Só que se eu deixar assim, eu vou errar todo o valor, né? Não dá. Mas eu tenho que deixar o 100, eu fico num dilema. Como é que eu resolvo esse dilema? Ahá! Multiplicando por 100. Então, eu multiplico por 100 aqui, ó. Desculpa, mas eu sou lento para escrever, viu, pessoal? Mas eu consigo. Olha, o que houve, então? O 100 está aqui embaixo, que eu preciso dele para poder falar esse valor aqui como porcentagem, mas ele está aqui em cima também multiplicando, ele está dividindo e está multiplicando, para não alterar esse valor de 0,265. Então eu faço essa multiplicação aqui agora, e a minha inflação acumulada eu posso dizer que foi 26,5%. E não 25%, que é uma tentação muito grande em somar as duas coisas, e não é. Foi 26,5%. Agora vamos resolver a segunda parte. Se o salário se manteve constante, qual a redução do poder de compra? Deixa eu apagar essas coisas aqui para ficar mais... Opa. Aqui, ó. Vou apagar para ficar mais fácil. Bom, a minha redução do poder de compra eu vou encontrar nesse valor aqui também. Porque o que acontece? Se o meu salário se manteve constante, eu estou perdendo o equivalente a esse valor aqui. E quanto é o equivalente a esse valor em termos de porcentagem?
lembrando da definição inicial, porcentagem a gente deve escrever como sendo a parte sobre o todo. A parte é o que a gente tem aqui, 0,265, e o todo é o 1,265, que é o nosso último gasto. Então, escrevendo, nós temos a parte sobre todo. Desenvolvendo essa conta aqui, nós temos que a redução do nosso poder de compra foi 20,95%. Em termos de porcentagem, né? Essa foi a redução do nosso poder de compra. Fazendo esse mesmo raciocínio aqui, a gente pode seguramente dizer que após uma inflação de 100%, houve uma redução no meu poder de compra de 50%. E com isso a gente encerra esse exercício. Em um jantar, o número de pessoas que dançam é igual a 25% do número de pessoas que não dançam. Qual é a porcentagem do total de pessoas do jantar que não dançam? Então, esse total de pessoas aqui, dessa expressão de cima, a gente sabe que é o número de pessoas que dançam mais o número de pessoas que não dançam. Então, eu vou escrever isso. Total de pessoas são as que dançam, mas não dançam. E vou dar nome aos bois. Eu vou chamar de X as que dançam e Y as que não dançam. E aí eu volto para o texto e vejo o seguinte. O número de pessoas que dançam, o X, é igual a 25% do número de pessoas que não dançam, Y. Então, escrevendo isso, nós temos essa expressão aqui, que nós já sabemos como desenvolvê-la. Indo direto ao ponto, nós temos que o total dos que dançam é igual a 0,25 vezes o número dos que não dançam. E esse valor aqui, eu vou substituí-lo nessa soma aqui, no lugar do X, que é o que nós encontramos aqui. Assim, a nossa soma que estava em termos de X e Y, agora fica só em termos de Y, e fica mais fácil. Escrevendo isso, nós temos o total X mais Y é igual a 0,25 vezes Y. Isso aqui é o nosso X, mais o Y, ou 1Y. Juntando essas duas coisas, eu tenho 1,25 vezes Y. Então, esse aqui é o total. Agora, o que está pedindo aqui é a porcentagem. E nós sabemos que a porcentagem é a parte sobre o todo. Escrevendo, nós temos que a porcentagem dos que não dançam é a mesma coisa que o todo aqui, que é a soma dos que dançam, mas não dançam, é 1,25 vezes Y, e a parte são os que não dançam, que a gente chamou de Y. Como nós temos Y no numerador e Y no denominador, a gente pode tranquilamente simplificar, fazer a divisão. Desenvolvendo esse cálculo, nós temos 1 sobre 1,25. Desenvolvendo essa conta, 0,8. Só que aquilo que está sendo pedido é uma porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o 100 no denominador. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por 100 e o denominador por 100. Fazendo isso, nós temos esse valor aqui, 80%, que é a resposta pedida. É isso. Em um almoço, 99% são homens e há 3 mulheres. Quantos homens precisam sair deste almoço de modo que o restante seja 98% das pessoas que compõem esse almoço? O que eu vou fazer? Eu vou reler até esse ponto aqui para tirar o total de pessoas. Então, nesse almoço eu tenho 99% do total, que são homens, mais 3 mulheres. Então, esse é o total que eu tenho. Então, eu vou escrever isso. T, esse número total de pessoas, que é a mesma coisa que 99% de T mais 3. Desenvolvendo isso, eu tenho 0,99 de T mais 3. Então, a gente vai ter
algo da seguinte forma. O total t é igual a 0,99 de t mais 3. Continuando a conta, eu tenho 0,01 de t é igual a 3. Agora, o que a humanidade faz? Passa esse valor para cá, dividindo. Ou seja, faz isso aqui, 0,01 e isola o t. Então, t é este valor aqui, que é 3, dividido por 0,01. Mas eu não vou fazer assim. Eu vou fazer com calma. Vou fazê-lo paulatinamente. Então, vamos lá. Eu preciso isolar o t aqui. Eu vou conseguir isso se tivesse aqui embaixo uma divisão por 0,01. Mas não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aparecer a divisão aqui. Aí eu consigo isolar o t. E como nós temos uma igualdade, essa mesma divisão tem que aparecer desse lado aqui. Aí fica legal, eu fico só com o t do lado e o resto aqui. Vamos fazer? Ótimo, tá aqui. Esta divisão que eu fiz do lado esquerdo, eu a mantive, ou fiz, né, do lado direito. Isto porque nós temos uma igualdade. Agora sim, agora eu divido esse cara por esse, que é 1, e o meu total de pessoas é igual a 300. Então eu tenho 300 pessoas nesse almoço. E dessa afirmação aqui, que há 3 mulheres, eu já ganho que eu tenho 297 homens nessa festa. Então, seguindo aqui, quantos homens precisam sair, de modo que o total de homens nesse almoço represente 98% do novo total. Atenção aqui, do novo total. Não é mais sobre 300. Mudou, diminuiu, porque alguns homens deixaram o recinto. Muita gente erra aqui. Então vamos desenvolver isso. 98% do novo total deve ser igual a 297 menos x, que é o número de homens que tem que deixar esse recinto. E quanto é esse novo total? 300 menos esse x aqui. Esse x vai ser refletido tanto no total de homens quanto no total geral de pessoas. Então, continuando a conta aqui, eu tenho essa expressão aqui. Ou seja, 98% de 300 menos x, que é o novo total, né? X é o número de homens que saiu, é igual a o total de homens que eu tinha antes, 297, menos o x, que estão deixando o recinto. Continuando a conta, eu tenho isso daqui. Desenvolvendo, então, eu tenho 0,02 de x é igual a 3. Aqui, nesse caso, eu não vou fazer paulatinamente, vou fazer direto. E aí nós temos que 150 homens têm que deixar o recinto, de modo que o novo total seja 98%. O novo total de homens no recinto seja 98%. E com isso a gente encerra este exercício. Uma certa mercadoria tem um aumento de 60% e mais tarde um desconto de 60%. Então, após o desconto, o custo desta mercadoria volta a ser o que era. Então, aqui volta a ser o que era antes do aumento de 60%. Né? O que nos é dado é apenas o aumento de 60% e o desconto no mesmo valor. Mas o custo da mercadoria não. Mas isso é irrelevante para nós. E como mercadoria começa com a letra M, eu vou dizer que o custo inicial é M. Escrevendo isso, nós temos que esse custo inicial é M. Aí há o aumento de 60% em cima deste valor aqui, M. Então, o custo final, ele é M mais 60% de M. Desenvolvendo essa conta aqui, meu custo final passa a ser 1,6M. Logo depois, há um desconto de 60%. Esse desconto aqui é em cima desse valor, 1,6M. Então, vamos ver como fica agora esse valor após os 60% de desconto.
ou seja, ele volta a ser M, vamos ver. 1,6M menos 60% de 1,6M, que é o que está falando aqui, um desconto de 60% em cima desse valor aqui. E desenvolvendo essa conta, nós temos 0,64 vezes M. Então, eu tenho que comparar esse valor com esse aqui. M é a mesma coisa que 1 vezes M. Então, escrevendo isso, nós temos isso aqui. E olhando aqui, o 1 ele é maior que 0,64. Então, a gente pode dizer exatamente isso aqui. Ó. O custo diminui e não volta a ser o que era. E com isso, a gente encerra esse exercício, mas eu quero fazer uma reflexão ainda. Quanto então deveria ser o desconto, de modo tal que o meu custo voltasse a ser M? Bem, aquilo que a gente teria que desenvolver então é, dado esse valor aqui, 1,6M, após esse aumento de 60%, tirar 0,6M para voltar a ter esse valor aqui. Então, escrevendo isso, a gente tem isso aqui. 1,6M menos 0,6M é igual a M. Então, esse valor aqui, quanto que corresponde em termos de porcentagem? Lembrando que a gente tem que ter a parte dividida pelo todo, onde o nosso todo é esse aqui. Então, vamos calcular. A parte sobre o todo é igual a 0,6 dividido por 1,6, que é o todo. Desenvolvendo essa conta aqui, nós temos que esse valor é 0,375. Deixa eu tirar isso aqui, só para ficar claro. Pronto. 0,375. Então, eu digo que com 37,5% de desconto, o meu custo voltaria a ser M. E com isso eu encerro essa aula. Aqueles que gostaram, por gentileza, cliquem no legal. E se inscrevam nesse canal, porque muita coisa boa ainda está por vir. Obrigado.